Mas vamos mudar de assunto. A Câmara dos Deputados analisa hoje a urgência do projeto que proíbe descontos de associações na folha de aposentados e pensionistas do INSS. Caso seja aprovada a urgência, o texto deve ser votado diretamente no plenário da Casa. A proposta revoga um dos dispositivos da Lei número 8.213, que permitiu os descontos nas aposentadorias. Detalhe, essa lei é de 1991. Durante a entrevista na manhã de hoje, o advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou que o governo federal avalia acabar com os descontos na folha e que analisa os riscos na fragilidade do sistema. Vamos ouvir. Nesse momento, nós temos uma série de instrumentos financeiros, PIX, conta bancária, enfim, que as entidades podem se valer para interagir diretamente com seus associados e ter o seu desconto. Então, nesse momento, o governo está refletindo o risco e, digamos assim, os elementos de controle para ver se é o caso ou não de manter esse modelo. Aparentemente, há uma avaliação de que o risco e a fragilidade do sistema não compensa. Enfim, nesse momento, a gente está sendo muito cuidadoso, mas é possível que o governo tenha uma informação sobre isso em breve. A análise desse projeto acontece em meio ao debate sobre a criação de uma CPMI. Será que é para desviar a atenção, então? Para investigar as fraudes em aposentadorias. Leandro já me olhou feio. A oposição cobra agilidade para que o requerimento seja lido em sessão conjunta no Congresso. De iniciativa da deputada Coronel Fernanda e da senadora Damares Alves, a proposta já tem assinaturas suficientes para o pedido de instalação. Leandro Ferreira, eu tenho visto muito o governo falar em apagar o incêndio. Vamos devolver o dinheiro para os aposentados, o INSS pega dinheiro público e devolve para os aposentados. Vamos acabar com os descontos. Tá parecendo 2005, quando pegaram ali a CPI dos bingos. Ah, não faço mais, para os bingos. Eu pergunto a você, cadê o apoio do governo para a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar as responsabilidades das associações? E por que a CONAG e a CONAFER ficaram, a CONTAG e a CONAFER ficaram de fora da ação da Advocacia Geral da União para bloquear os bens das entidades que desviaram, se essas desviaram juntas 2 bilhões e 500 milhões de reais? Só você para tirar essa dúvida. Capês, se você está afirmando que elas desviaram, você pode ir lá e denunciar, porque o que tem é uma investigação da Polícia Federal e da CGU. Se você está afirmando que elas desviaram, acho que é uma responsabilidade sua ir lá denunciar. Não me parece que é isso que foi que a CONTAG e a CONAFER estão respondendo. Eu estou lendo e vou ler aqui para você todos os sites que afirmam isto. Que houve um desvio de 6,3 bilhão de reais, que na CONAFER corresponde a 2 bilhões e a CONAG a 500 milhões. Eu estou lendo o que foi divulgado na mídia. E aí a Advocacia Geral da União ingressou com uma ação cautelar e bloqueou os bens de 12 dessas entidades, mas não destas duas. Eu também li que foram 31 entidades envolvidas e só 12 aquelas que receberam ação. Então, eu estou afirmando aquilo que eu vi, mas você pode esclarecer, nós estamos aqui debatendo. Não, porque nenhuma dessas reportagens fala que foi desviado 6,3. 6,3 é o total de desconto que houve, alguns deles, né, realmente autorizados. É por isso que as pessoas estão tendo o direito de entrar com um pedido de ressarcimento daquilo que elas entendem que está devidamente irregular ali nas folhas de pagamento. Os descontos da CONTAG, já que você quer saber sobre a CONTAG, né, diminuíram ao longo do governo Lula. Né, diminuiu o número de beneficiários, ao contrário, inclusive, de outras, que mesmo durante o governo Lula aumentaram graças à lei que o Bolsonaro sancionou em 2022, autorizando aí um prolongamento e uma não verificação da legitimidade desses descontos. Né? Então, a CONTAG, inclusive,
soltou um vídeo, convido a todos para verem no Instagram da CONTAG, CONTAG, explicando que esses descontos acontecem desde muito antes dos processos do Bolsonaro e Lula, né, e que eles têm a ver com a representação dos trabalhadores rurais, que necessariamente tem que ter cadastro no seu sindicato rural, Capês, para poder acessar, por exemplo, crédito familiar, para poder fazer vendas por PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, etc, etc. Então, convido a todos a assistirem o vídeo da CONTAG para esclarecer especificamente essa dúvida do Capês. É um pouquinho longo, mas vale a pena. Em segundo lugar, eu acho que está correta o pedido de CPMI, tem que ser feito. Eu espero que toda a investigação seja bem sucedida, né, e que a gente seja propositivo. Quem sabe ela vai listar mais um crime do Bolsonaro para ele ser julgado. E a gente vai ver também que nessa CPMI, né, algumas pessoas, como o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni, vão ter que ser convidados a dar explicação sobre o porquê facilitaram a entrada dessas associações nesse esquema criminoso, né? Por fim, né, acho que você dizer que o governo não está apoiando é um erro por si só, né? Porque a CGU e a Polícia Federal é que desbaratinaram esse esquema. Foram ouvidas mais de 1.300 pessoas, né? Foi montado um caso muito sólido, né? Foi encaminhado agora para as autoridades competentes. Então, o governo, ao contrário do que está colocado, não está vedando nenhum tipo de investigação. Pelo contrário, conduziu a mais importante delas, que foi a da CGU e da Polícia Federal, inclusive por pessoas tão próximas de nós, não é, Capês, como o Ricardo Lewandowski e o Vinícius Carvalho, que foram os líderes desses ministérios responsáveis por desmontar esse esquema. No mais, acho que tem que ter no Congresso também, né? Só não sei se esse pessoal que protocolou e assinou vai levar até o fim, porque se levar, vai sobrar. Muito bem, só em defesa da Polícia Federal, ela não é um órgão desse governo, né? A Polícia Federal é um órgão de Estado, né? Não é o governo que manda na Polícia Federal. A Polícia Federal tem vida própria. E na última quarta-feira, 14 de maio, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão no curso dessa operação sem desconto e justamente contra alvos de pessoas ligadas à Conafer, que é uma das entidades investigadas. O líder da organização tem o empresário, tem o dono de outra empresa, tem um monte de gente envolvida. Então, eu estou só lendo aquilo que foi publicado, né? Agora, Renato Dorgan, tem essa questão da disputa de narrativas. Quer dizer, coitadinho do aposentado e do pensionista, foi desviar o dinheiro dele. Tem 9 milhões de pessoas que estão reclamando que não autorizaram os descontos. 6 bilhões, 300 milhões no total dos descontos. E fica essa narrativa. É culpa de quem? Eu só queria lembrar aqui, queria que você comentasse, o presidente Bolsonaro expediu a medida provisória 871 em 2019. Esta medida provisória obrigava a que a cada ano os aposentados e pensionistas renovassem a autorização para o desconto. O que fez o Congresso Nacional? Em 2019, que é a lei a que o Leandro se refere, derrubou esse dispositivo que estava na medida provisória. Em 2022, numa emenda assinada pelo atual ministro da Previdência Social, acabou com a autorização renovada. Ou seja, podia ter renovação automática. Só para a gente colocar aqui os fatos, os pingos nos seus is. Eu queria ouvir você. Não, a gente sabe, a questão do INSS, ela percorre a história recente do Brasil, né? O Jonas Passarinho, depois o Jader Barbalho, ali dos anos 80, teve um grande escândalo na Previdência. Isso entrou ali e sempre ela teve problemas, né? Sinceramente, eu acho que é uma questão que nem é dos presidentes, do Bolsonaro e do Lula. Eu acho que são esquemas montados ali internamente que, claro, erro dos presidentes de deixarem isso acontecer ou não perceberem ou não conseguirem detectar, mas são esquemas que se montam no poder público, não só no governo federal, mas em vários estados e prefeituras que muitas vezes o líder máximo não sabe. Tá? Eu não acho impossível ele não saber ali, porque é um esquema muito complexo ali. Eu acho que está certo, tem que proibir isso, lógico. Eu sei que às vezes o cidadão quer esses sindicatos ou essas associações ali, o desconto ali no próprio aposentadoria, isso é um direito, mas eu acho que tem que ser um processo diferente, tem que eliminar tudo isso, proibir tudo, e daí o cara que quiser, ele vai lá,
vai até a agência ali da Caixa ou da Previdência Social e fala, olha, pode descontar isso, a autorização, tem que criar um outro procedimento. Tá certo, tem que proibir isso. Daí é um escândalo horroroso que roubou do brasileiro, cidadão comum, muito dinheiro, já é um dinheiro parco, um dinheirinho ali, né, que não é nada. É um erro do governo Lula e eu acho que é um erro do governo Bolsonaro também. E não acho que é um esquema dos presidentes, eu acho que são esses microesquemas que são montados dentro do governo. No governo você tem que dividir ele, né? Então, sem dúvida nenhuma, a CPI é necessária e a CPI pode sobrar para todo mundo, pode sobrar para o pessoal do atual governo como do governo anterior e, quiçá, ali até sobrar para a época do Michel Temer, se conseguir alcançar isso, porque eu acho que o problema da Previdência e esse tipo de problema aí, ele é recorrente há muito, muito tempo. São vários esquemas que a gente ouve através dos anos ali. Eu, desde que eu sou criança, eu sou nascido nos anos 70, eu lembro de criança ouvir de escândalo da Previdência no Jornal Nacional no início dos anos 80 ali. Pô, como é que é aquela mulher que foi presa lá, estava no Caribe? É isso. Fugindo. A advogada lá, né, do INSS. Do INSS, a máfia do INSS. Agora, meu querido Rodolfo Maris, fica esse negócio, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do... Cadê os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram desviados os valores e os descontos? Dos 6 bilhões, 4 bilhões e 300 nos últimos 2 anos. Ninguém fala em responsabilizar essas pessoas. O INSS diz que vai devolver, mas vai devolver como? Você entra lá no meu INSS e faz a reclamação. Eu não autorizei o desconto. Aí a associação diz, mas está aqui sua assinatura. A assinatura não é minha. Prova, pronto. Acabou o processo aí. A devolução administrativa eu não acredito. Como é que você vê a questão de o debate político está colocando à margem da discussão os principais lesados, as vítimas que perderam o seu dinheiro? Exatamente, Capês. E pouco estão pensando, né, nessas pessoas de verdade. Tão pouco pensam nessas pessoas no contexto geral. E quando a gente vai debater esse assunto aqui, a gente tem que lembrar que esses aposentados e pensionistas são de direita, são de esquerda, são do centrão, tem todo tipo, todos os cidadãos foram de fato lesados. O argumento político aqui de que isso começou lá no Bolsonaro e a culpa é do Bolsonaro e que lá no Lula não sei o quê, pouco tem a ver, na verdade, para pegar os culpados. Se começou em 2019, a investigação tem que levar para essas pessoas e responsabilizá-las. Fato é que foi descoberto agora em 2025 sob o comando do atual presidente. E as pessoas que estão aqui também, que desviaram esse dinheiro, também têm que ser responsabilizadas. Essa instalação da CPI ou de uma CPMI futura cabe, na verdade, tem como fundamento, na verdade, trazer luz a algumas coisas. Pode ser como outras CPIs que não tem nada, cabe em pizza, mas que vai fazer um burburinho para que pessoas sejam responsabilizadas, e isso vai como toda CPMI ou toda CPI faz, Capês. Muito bem. Eu preciso ouvir o João Belucci, que tá louco para falar. Nossa, ele ficou tão irritado com a fala do Leandro Ferreira. Para fechar esse debate, né? Ficou quente. Nossa, o Leandro bateu em mim, mas nós somos amigos, né, Leandro? Não vamos ficar... Agora, meu querido João Belucci, eu queria falar, só para pontuar aqui, o site do Estadão e do CNN, juiz determina a suspensão dos descontos feitos pela Contag, que ele se referiu aqui. Contag é suspeita de desviar 2 bilhões de reais de aposentados entre janeiro de 2019 e março de 2024. Estou lendo o site da CNN, reproduzindo uma notícia do Estadão, jornalistas Raíssa Mota e Fausto Macedo do Estadão. Estou só lendo, então eu não estou falando. Estou reproduzindo uma notícia que é pública. João Belucci, a palavra está com você. Perfeito, Capês. Esse estranhamento de algumas associações, alguns atuantes políticos, alguns atores políticos que teriam ficado de fora. E a gente observa esse histórico de vários partidos de esquerda terem votado contra um processo de fiscalização maior sobre esses descontos, mostra bem, assim, para a gente, a título exemplar, como que esses grupos de esquerda que dominam grande parte da imprensa, grande parte das universidades, dos aparelhos, dos grandes megafones, eles criam esses símbolos e na época foi dito mais um dos símbolos, o desmonte do estado de bem-estar social, a desassistência previdenciária, criam esses termos e a liderança determina esses termos e a base segue e acabou reprovando essa votação legislativa que traria mais fiscalização. E a direita, até a título de exemplo, precisa aprender nesse sentido. A direita, por ser normalmente mais voltada à sua família, enfim, não é tão coletivista quanto a esquerda, então fica essa lição para
a direita. Agora, a CPI, a direita tem visto, politicamente, tem sido sempre ruim. A do MST aparentemente não deu em nada. A do 8 de janeiro acabou apontando para o Jair Bolsonaro. Então, assim, se você não domina o ambiente político, você não é o executivo, não tem os principais cargos, a CPI tende a cair em você, e não duvido que caia. Vai ficar, agora começa a guerra de narrativas, começou no Jair, mas no Lula aumentou, então vão ficar direcionando para o Jair. E essas próprias associações, que é a pessoa para fechar, até o objeto delas é confuso. Se você fizer uma pesquisa, a imensa maioria dos aposentados não quer ser representado por nenhuma dessas associações que são tomadas por atores políticos e acabam recebendo mais verba, mais prestígio e depois utilizam politicamente. E esse não é o maior escândalo do governo Lula, é só o último. Sempre são descobertos novos, vídeo histórico recente.